pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete. Resumo do episódio 312. Yaman seguia Seher, lembrando das palavras dela, ao passo que Seher chorava no táxi, imaginando que iria rolar uma treta feia. Kaninana ainda mandou mensagem com ameaças. Kaninana disse para Zuhal Coral que Yaman veria a traição com os próprios olhos. Zuhal, iludida, estava muito feliz. Ela disse que admirava Kaninana. Zuhal mencionou que ela e Iqbal haviam lidado com aquilo por muito tempo. Ela disse que, juntamente com a irmã, não conseguiram separá-los apesar de tudo que fizeram, que elas não tinham conseguido. Ela disse que o plano da Kaninana tinha sido perfeito e Kaninana disse que fizeram juntas. Em seguida perguntou se Zuhal não achava que estava na hora, erguendo a mão, e Zuhal, a contragosto, a beijou. Eita! Yaman seguia Seher passando mal, enquanto ela, dentro do táxi, lembrava das ordens da Kaninana sobre terem chegado na parte crucial do plano e que Yaman teria que vê-la com Fikrete. Seher, naquele momento, se perguntava sobre como viveria sem ele e como respiraria também. Máscaras de oxigênio, produção? Vulcan, ao que parece, encontrou Yasemin. Ele viu o sinal no braço da menina. Seher, ao saltar do táxi, andou vagarosamente porque sabia que Yaman já estava na espreita. Ele ficou observando-a. Seher correu para os braços do Fikrete, que já esperava. Naquele momento, Yaman saiu do carro para vê-los melhor. Seher chorava demasiadamente ao passo que Yaman se aproximava. Ela disse que havia acabado e que ele tinha visto eles. Seher disse: como se tudo que eu disse não bastasse, ele nos viu. Yaman se apoiou na árvore, incrédulo, ao passo que Seher dizia para o Fikrete que Yaman ficaria devastado. Ela disse que nada voltaria a ser igual e que ela nunca mais o abraçaria novamente, tampouco seguraria na mão dele. Yaman, naquele momento, fechou o punho com muita raiva e decepção. Mais uma para conta que não fecha. Seher lamentava muitas coisas, como nunca mais olhar nos olhos dele, e Fikrete em uma saia justa. Seher em seguida disse que havia matado Seher e Yaman para que ele pudesse viver, respirar. Enquanto ela falava tudo aquilo, acontecia o contrário e Yaman, com muito ódio, piorava sua condição. Seher disse que tinha acabado e que Kaninana havia conseguido o que queria. Fikrete disse que passaria e que tudo ficaria bem quando Yaman se recuperasse e que tudo voltaria a ser igual. Yaman dava pequenos golpes na árvore. Em seguida lembrou das fofocas dos amigos sobre a Kaninana quando os abandonou para ficar com um carpinteiro. Ele também lembrou da mãe pedindo que ele não fosse como o pai. A gota d'água foi quando Yaman resolveu se aproximar deles, mas declinou ao ver Seher tirar a aliança. Fiquei arrasada com os olhos marejados do Yaya. Seher falou para Fikrete que tudo havia terminado e, se referindo a Kaninana como monstro, disse que ela também queria que ela fizesse aquilo. Kaninana queria que Seher tirasse a aliança para Yaman ver. Ela repetia que tinha acabado. Fikrete praticamente não tinha fala nessa cena e Seher tinha que repetir que tudo havia acabado. Naquele momento, Yaman passou mal e desmaiou, e quando Seher percebeu, correu gritando seu nome desesperada juntamente com Fikrete. Yaman foi hospitalizado e Seher estava desesperada. Fikrete tentava acalmá-la, mas ela dizia que não poderia deixá-lo só. Fikrete disse que ele não estava sozinho, que estava em um lugar mais seguro onde ele poderia estar. Ele se preocupava com a possibilidade da Kaninana ou alguém da mansão vê-los lá, mas Seher dizia que não poderia deixá-lo lá. Ela dizia que ele precisava dela, preocupada sobre algo acontecer com ele e ela não estar lá. E Fikrete disse que não aconteceria nada, que ele iria melhorar, pedindo em seguida para ela não se preocupar. Ele disse que eles tinham que ir. Fikrete ficou preocupado da Kaninana vê-los no hospital, pensando na possibilidade dela recuar
salientando que tudo teria sido por nada. Seher se recusava a ir embora, mas Ficrete a levou à força. E teve uma passagem de tempo de 2 meses. É isso mesmo, produção? Seher estava na casa do Ficrete com Meleque quando teve um pesadelo gritando o nome do Iaiá. Meleque perguntou se ela o viu de novo e Seher confirmou. Mas naquele momento Ficrete entrou preocupado com Seher. Ele mencionou os recorrentes pesadelos e Seher confirmou que tinha os mesmos pesadelos todas as noites e que o pesadelo era com Yaman caindo, assim como aconteceu no dia em que ela e Ficrete se encontraram diante dele. Ela se sentia culpada e Ficrete disse que o que quer que ela tenha feito foi para que ele se recuperasse e que tinha funcionado, que ele tinha sobrevivido à cirurgia de transplante e que estava de pé e firme. Seher agradeceu a Deus por ele ter ficado curado, mas disse que naquele momento o coração dele estava destruído e que ele pensava estar vivendo o mesmo pesadelo que o pai viveu. Ela dizia que ele imaginava que ela havia o deixado, partido. Seher também disse que não poderia suportar e que não poderia viver enquanto ele a odiava tanto. Eita, o que Nazaré fez? Seher dizia estar sufocada. Eu estou nesse momento. E Amã também sonhava com a serrezinha dele, mais precisamente na noite de núpcias que não aconteceu. Na sequência foram inúmeras lembranças dos pouquíssimos momentos felizes que Nazaré nos proporcionou, pois é. Eita, o homem acordou no susto muito bravo e já não tinha nada que remetia aos dois, porta-retrato e tals. Assim que levantou, Yaman disse que bastava e que ele não queria lembrar. Ele gritava que estava cansado de recordar aquelas mentiras o tempo todo. Ele sentia dor enquanto segurava o fígado. Em seguida, mais lembranças dessa Seher dizendo que estava cansada, sem forças, e sobre ela não ter certeza do amor dela por ele. Em seguida, Yaman disse que não queria vê-la, sobretudo nos sonhos. Ele gritava para ela sair da cabeça dele, e Yaman continuava segurando o fígado enquanto gritava. Kanenana se apreciava no espelho sentindo-se dona da mansão. Ela dizia que ser rica combinava com ela e que era como se ela tivesse nascido para aquilo. Ela queria que o Quirém a visse daquele jeito, de preferência rastejando, não é mesmo? O homem ligou em seguida, mas ao perguntar como ele estava, o gigolô reclamou, dizendo que estaria melhor se tivesse alguma coisa na conta bancária dele. Ele pedia que ela enviasse dinheiro, mas ela disse que não tinha. Ele disse que estava cheio, perguntando se ela não estava o traindo e gastando dinheiro sozinha. Ele falou que passaram 2 meses e ainda estava sem dinheiro. Ele perguntava por que o filho dela ainda não havia enviado dinheiro. Naquele momento, ela pediu que ele se acalmasse porque o filho cumpria as promessas. Ela teve o insight do momento em que Amã falou que pagaria por tudo, ou seja, pelo fígado. O homem ainda disse que se o filho dela tivesse o mesmo genes dela de trapaça, não era para ele ter esperanças. Iludida, nossa! Ele disse que ela perdeu o fígado por nada. Que tristeza Yaman ter recebido o fígado dessa mulher lamentável. Hoje estamos rolando lá do cume. Como de costume, o homem desligou o telefone na cara dela. Toma! Ela dizia que tinha que lembrar Yaman de depositar um dinheirinho, mas Yaman não tirava a Seher da cabeça. Estava difícil. Eita! Yusuf estava estático na janelinha enquanto a Dalit e Neslihan observavam o cupidinho. A Dalit falava que ele não comia nada e que comia pouco depois que a tia partiu. Neslihan falou que ele sentia falta da tia e que se ela estivesse lá, mas foi cortada pela Dalit e a mãe não quer ouvir o nome da Seher. Zuhal apareceu como senhora da mansão toda elegante e no salto, sem comentários. Pela cara da Dalit Neslihan, a cobra não era bem-vinda. A mulher dava ordens para as meninas sobre os produtos orgânicos que havia mencionado e tals. Zuhal se comportava como mulher do Yaman dando ordens sobre a alimentação dele, pois é. As serpentes se juntaram na cozinha e Kanenana elogiava a postura da Zuhal Coral.
Caninana dizia que ela estava começando a ocupar o lugar que Seher havia deixado, esperando que ela ocupasse o coração dele também. Impossível! Zurhal, iludida, disse que seria em breve. Zurhal saiu para tentar uma comunicação na base da falsidade com Yusuf, que a ignorava com sucesso. Ela falava que ele esperava todas as manhãs pela tia incansavelmente. Ela pedia que ele olhasse para ela. Assim que o menino a olhou, Zurhal disse com muita delicadeza, só que não, que a tia não iria voltar, que ela tinha ido, e ainda dizia que ele tinha que aceitar e que o quanto antes aceitasse seria melhor. Zurhal Coral disse para a criança olhar para ela, porque ela estava lá e que ela não o deixaria só. Naquele momento, Yusuf saiu deixando a cobra falando sozinha. Zurhal, irritada, dizia que não estava funcionando e que ele continuava infeliz. Ela disse que só existia uma razão para a criança estar naquele estado e que era Seher. Naquele momento, Yaman apareceu e, em tom de pergunta, disse que havia dito que aquele nome nunca mais deveria ser mencionado naquela casa. Todas ficaram chocadas. Yaman pediu que nunca mais dissessem aquele nome. Zurhal pediu desculpas, ao passo que Caninana fingiu preocupação com o estado de saúde dele. Logo que Yaman saiu, Caninana teve a capacidade de dizer que o que aquele rosto de anjo perverso fez, o diabo não faria com seu inimigo. Desmaiada. Yaman estava transtornado ao telefone com Nedim, dizendo que haviam passado 2 meses. Naquele momento, Yusuf ouvia tudo. Yaman estava buscando Seher através dos homens do Nedim, indignado pelo fato deles não terem encontrado-a. Naquele momento, Yusuf lembrou de uma conversa que a tia teve com ele, explicando que teria que se afastar, enfim, deixar a mansão e que precisava da colaboração dele no sentido de entender. Na ocasião, ela prometeu voltar em 2 meses. Enquanto Yusuf observava o tio fora de controle, Yaman ordenava que Nedim encontrasse a Seher. Yusuf se aproximou do tio dizendo que ele gritava com todo mundo sobre a tia dele, mas não sabia por quê. Yusuf perguntou se era porque o tio sentia tanta falta da tia. Em seguida, Yusuf pediu para ele não se preocupar, porque ela voltaria logo. Yaman quis saber como ele sabia. Ele respondeu que era porque Seher era a tia dele, e se ele estava lá, ela também estaria. Minutos de sabedoria com Yusuf. Yaman concordou, dizendo que eventualmente ela retornaria e que ele tinha razão. Yaman pediu que a criança fosse para a escola e logo depois falou: "Claro que ela vai voltar, porque eu vou trazê-la de volta. Será que veremos mais um plot de tortura? Façam suas apostas." Anás vive intercalando, meu Deus do céu, que casamento é esse, Jesus? Eita, ele ainda disse que ela ficará surpresa com a forma como ele a levará de volta. E a julgar pelo olhar, será na base da tortura psicológica, física e tals. E fortes emoções nos aguardam. Yaman quer vingança? Em Emanet é um eita atrás de eita. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.